Livro de João, capítulo 9, versículo 1 diz o seguinte: ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Disse Jesus: nem ele e nem seus pais pecaram, mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Presta atenção agora nesta frase do versículo 4, que é extraordinária. Jesus declarou então, disse assim: enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Gente, nós estamos chegando a um pouco mais de um ano desse todo o tempo, dessa tanta dificuldade que nós estamos vivendo. E quando a gente olha para trás, para esse um ano e pouco que passou, não sei quanto a você, mas às vezes dá aquela sensação que parece que a gente não viveu este ano, né? Parece que não passou, não aconteceu. Às vezes vem até assim um pouco de tristeza: será que eu desperdicei um ano da minha vida? Quando nós olhamos para o futuro, também a gente fica um pouco incerto, porque está tudo tão confuso, a gente não consegue planejar, a gente não consegue se organizar. Então eu acredito que hoje é um dia muito especial e um dia muito oportuno para a gente ministrar sobre um tema, sobre o sucesso do hoje, sobre nós olharmos o nosso dia, o dia que nós temos, o hoje que nós temos, e fazer esse dia valer a pena, fazer esse dia ser um dia que glorifica a Deus, vivermos o dia que nós temos. Mas antes da gente continuar, nós temos que entender um pouco o que é você ter um dia bem sucedido. Termos um dia bem sucedido, irmãos, não é simplesmente você terminar o seu dia, olhar aquilo que você fez, dizer: ufa, eu fiz tudo aquilo que eu precisava fazer, eu cumpri todas as minhas atividades. Veja bem, isso não é um dia bem sucedido. Porque veja bem, se por exemplo, para você poder ter conseguido fazer todas aquelas atividades, se você, por exemplo, precisou talvez atravessar o sinal vermelho, porque você tinha que correr contra o tempo, se talvez você precisou ser ausente com os teus filhos, então veja bem, não foi um dia bem sucedido. O que significaria eu ter o dia de hoje bem sucedido? O que significaria eu olhar e dizer: eu tive um dia vitorioso, o meu hoje foi um dia de conquistas? Nós entendemos que o sucesso do hoje, ter um dia que possa dizer: esse dia valeu a pena, eu vivi hoje, é nós termos um dia que glorifica ao nosso Deus. E para que nós possamos chegar a esse entendimento de ter um dia que glorifica a Deus, nós primeiramente precisamos chegar a um ponto de moderação, a um ponto de equilíbrio. Por que temos que chegar a esse equilíbrio? Porque quando nós falamos de nós vivermos o nosso dia, geralmente nós temos dois extremos, preste atenção nisso. O primeiro extremo é o extremo da tirania. Infelizmente nós vivemos hoje num período de uma grande tirania sobre nós, a tirania do tempo. Essa tirania traz um peso, aonde nós temos que ter um dia de alta performance a qualquer custo. Quando nós estamos debaixo dessa tirania, é muito comum nós sentirmos fracassados. A gente termina o dia e começamos a pensar: eu não consigo fazer tudo o que eu tenho que fazer. Então eu começo a me sentir um fracasso, eu começo a me sentir que eu não sou capaz de fazer as coisas, porque na minha mente há uma tirania que diz: pessoas muito bem sucedidas são pessoas de alta performance, são pessoas que conseguem fazer tudo o que elas planejam. Quando eu ainda estou debaixo dessa tirania, é comum também vir uma frustração sobre nós, porque eu não consigo fazer aquilo que eu planejo. Muitos imprevistos acontecem durante o dia. As coisas não acontecem como nós planejamos. É um defeito aqui, é uma questão do tempo, é um pedido de um chefe, é um problema no supermercado, e tudo isso vai trazendo essas interrupções. Às vezes as coisas eram para ser mais fáceis, eram para ser mais fluídas, mais suaves no nosso caminho, mas são conturbados, e isso irrita a gente, frustra a gente. Ainda debaixo dessa tirania, muitas vezes sentimos ultrapassados. Parece que está todo mundo evoluindo, crescendo, e eu ficando para trás. A tirania ainda gera em nós valores distorcidos. O que significa isso? Aquilo que realmente é importante não se torna tão importante. Às vezes você está lá com o teu filho e de repente vem uma ligação,
E aquele cliente que você precisa fechar um contrato, e o teu filho fala: pai, veja isso aqui, pai, brinca comigo aqui. E às vezes você está ali brincando com os teus filhos, mas você se sente mal de brincar com eles, porque você precisa trabalhar, porque tempo é dinheiro. E olha que coisa de louco, aí depois você se sente mal por ter se sentido mal. Aí você pensa: puxa vida, como que eu pude me sentir mal por estar passando tempo com meu filho? Isso é uma característica, isso é um sinal que nós estamos debaixo da tirania do tempo. Sermos workaholics, nós sentimos mal e culpado quando nós temos um tempo de descanso. Mas tudo isso ainda não é a pior consequência da tirania do tempo. A pior consequência é que muitas vezes esse desejo de nós termos uma vida de tão alta performance, de tanta produtividade, faz a gente ferir o primeiro dos 10 mandamentos. Você lembra qual é o primeiro dos 10 mandamentos? Não termos outros deuses. O coração do homem, ele fabrica deuses. E o que é nós termos deuses? Ter um Deus na nossa vida é ter algo que nos controla. Toda vez que tem algo que controla a gente, isso é um Deus na nossa vida. E às vezes essa vida de alta performance se torna um Deus, nós vamos endeusando isso, e Deus já não tem mais espaço para conduzir nossa vida. Mas lembra que eu falei de 2 extremos? Enquanto há um extremo da tirania do tempo, que nos aprisiona, que oprime a gente, há um outro extremo, que é o extremo do descuido. E a gente já não valoriza assim tanto tempo, e a gente perde o tempo com tanta coisa boba. Talvez você tenha perdido tempo com picuinhas na sua família, e tenha se mantido distante de pessoas. Com a internet nós não podemos esquecer dela, não é mesmo? Uns tempos atrás eu fui trocar a minha foto do perfil do WhatsApp. Gente, eu levei 2 horas para trocar aquela foto. Eu sei que você está dando risada, porque você também já gastou tempo com isso. E a gente, sem perceber, a gente vai entrando ali, e às vezes a gente olha então para trás, e a gente fica assim também triste, porque a gente pensa: puxa vida, quanto tempo eu perdi, os tempos passaram, os anos passaram, os dias passaram, eu não estudei, eu não fiz aquele curso, eu não gastei tempo com aquela pessoa, e um remorso invade o nosso coração. Mas apesar de este tema, da gente ter dias bem-sucedidos, o nosso hoje ser um dia vitorioso, apesar disso parecer muito novo, está no topo dos assuntos das pós-graduações, mestrados, cursos de coach, vídeos no YouTube, o que é tudo muito bom e é realmente produtivo, isso não é nada novo. A Bíblia já falava sobre isso. Quando nós olhamos aqui no livro de João capítulo 9, nós podemos ver que Jesus, ele tinha esta preocupação com os seus discípulos. Os discípulos de Jesus era a equipe de Jesus, era o time dele, e Jesus estava treinando a sua equipe. E Jesus, ao treinar a sua equipe, Jesus se preocupou com isso, que eles tivessem essa definição clara acerca do tempo, e eles pudessem olhar o hoje e desfrutar do hoje. Nesse texto que nós lemos, a Bíblia diz que os discípulos de Jesus começam a falar: Jesus, quem que pecou para este homem nascer assim, com essa deficiência? Foram os seus pais, ou se ele conseguiu pecar? Olha que coisa absurda, como que ele pecou antes de nascer? Olha o absurdo. E Jesus fala assim: gente, para de dar importância para o ontem, não importa, não é tão importante assim quem pecou para ele estar desse jeito cego. Mas ao mesmo tempo Jesus não joga eles no amanhã, e dizendo: olha, vamos deixar esse homem aqui, amanhã a gente cura ele, amanhã a gente ora para ele. Olha que coisa extraordinária, quando Jesus diz esta frase, gente, tem um significado muito profundo. Quando ele diz: este é o dia, vamos, enquanto é dia precisamos trabalhar. Sabe o que Jesus estava fazendo? Jesus estava trazendo os seus discípulos, a sua equipe, para o hoje. Jesus estava dizendo: olha, não importa quem pecou lá atrás, não é amanhã que nós vamos orar por ele, porque talvez a gente nem esteja aqui amanhã, talvez a gente não vai conseguir orar por ele amanhã. Então não é nem ontem, nem amanhã, é hoje. Hoje é o dia de nós orarmos por este homem, hoje é o dia do milagre na vida dele. E eu quero declarar: hoje é o dia do milagre de Deus na sua vida. Hoje é dia de cura, de libertação, de restauração. Hoje é o dia do Senhor levantar aquele que está doente. Hoje é o dia que o Senhor fez. Vamos celebrar o hoje, vamos ter sucesso no hoje. Aliás, coloca aí na hashtag: vou viver o hoje, eu vou celebrar esse dia. Faça o hoje valer a pena. Gente, presta atenção nisso. Por mais óbvio que pareça,
mas é necessário a gente ser ministrado pelo Espírito Santo. O hoje é o único dia que realmente existe. Você parou para pensar nisso? É extremamente óbvio. O hoje é o único dia que existe. O ontem não existe mais. O amanhã não existe ainda. Por isso que para a gente poder celebrar o hoje, viver o hoje, nós precisamos parar de dar importância demais para o ontem. Muitas pessoas estão dando importância demais para o ontem. Todo tempo, energia, pensamento, emoção que você gasta pensando no ontem, num dia que não existe mais, é um grande desperdício. Há pessoas presas nas suas falhas do seu passado. Eu não deveria ter feito aquilo, e ficam remoendo aquilo. Eu deveria ter feito isso. Outros ficam revivendo ofensas constantemente. Como que aquela pessoa fez isso comigo? E fica revivendo aquela rejeição, aquela mágoa, aquela injúria. Outros ainda estão presos num passado glorioso. Aquele tempo era bom, aquele emprego era bom, aquele relacionamento era bom. Você sabia que a maioria das pessoas não consegue se livrar das grandes façanhas do passado, e com isso acabam não vivendo grandes milagres e bênçãos e sonhos e projetos que ainda Deus tem para a vida dela. Sabe de uma coisa? Tudo que você gastar pensando no ontem é desperdício. Se você gastar 1 segundo ou 1000 segundos pensando no ontem, não tem como mudar ele. Se você gastar R$1 ou R$1000 ou milhares de reais, não vai mudar o ontem. A leitura de um livro, ou se você ler 1000 livros, não tem como mudar o ontem. O ontem já foi, já era, já aconteceu. O que nós temos que ter em relação ao nosso ontem? Gratidão em nosso coração por aquilo que Deus fez por nós, o que as pessoas fizeram por nós. Salmo 103 diz: bendiga a minha alma ao Senhor e não esqueça do que o Senhor fizesse, do que tu fizestes por mim. Nós devemos aprender com os erros do passado, nós devemos liberar o perdão. Mas enquanto nós estamos também muitas vezes dando muita importância ao ontem, às vezes também estamos dando muita importância ao amanhã, um dia que ainda não existe. O medo e a ansiedade estão no topo das angústias da alma do ser humano nessa época, nesse mundo pós-moderno. A procrastinação tem feito muitas pessoas serem inférteis na sua vida. A procrastinação diz: eu vou fazer isso depois. Amanhã eu me acerto com meu pai. Amanhã eu vou pegar firme nos estudos. Amanhã eu vou me reconciliar com Deus. Preste atenção nisso. Tudo que você espera que aconteça amanhã, só acontecerá se você fizer alguma coisa a respeito disso hoje. Eu vou ler de novo. Tudo que você espera que aconteça amanhã, só acontecerá se você fizer alguma coisa a respeito disso hoje. Pense num sonho que você tem. Pensa num sonho agora. Agora pergunte a si mesmo: o que eu estou fazendo hoje para viver este sonho que eu tenho? Você precisa ter fé hoje em Deus para ter um milagre amanhã, para receber o milagre de Deus, porque Deus vai realizar o seu milagre. Deus, Ele vai cuidar de nós, Ele vai suprir toda a sua necessidade, Ele não vai deixar faltar nada, Ele vai trazer a cura, Ele vai recuperar essa pessoa doente de uma forma muito rápida, Ele vai abrir portas, Ele vai abrir caminhos, Ele vai ser o seu cuidador. Mas para que Ele faça isso amanhã ou hoje, você tem que ter fé hoje. Hoje você tem que buscar a Deus. Hoje é o dia de você exercitar a tua fé e buscar ao Senhor. Você e eu precisamos fazer planos hoje para viver sonhos amanhã. Nós precisamos fazer economias hoje para termos reservas amanhã. O saldo da tua conta não vai subir assim do nada. Para você ganhar mais amanhã, você tem que se aperfeiçoar hoje. Você sabia que foi feita uma pesquisa e quase 100% das pessoas, elas pensam que daqui uns 5 anos, 10 anos, elas vão estar ganhando mais. Todo mundo acha que vai estar ganhando mais nos próximos anos. E eu oro para que isso aconteça e profetizo que você vai ganhar mais em nome do Senhor Jesus. Mas para você ganhar mais amanhã, você tem que se aperfeiçoar hoje. Você tem que ser romântico hoje com a sua esposa para ter um casamento duradouro amanhã. Você precisa cultivar contato com as pessoas hoje
para ter amigos amanhã. Você e eu, nós precisamos falar de Jesus hoje. Hoje é o dia de nós colocarmos as sementes do amor de Jesus no coração das pessoas, para que amanhã nós possamos vê-las descendo as águas do batismo. Deixa eu contar aqui um testemunho. Sabe que existe o testemunho e o testemunho. O testemunho é quando a gente erra. Eu sempre fui muito focado no texto de Mateus 25, que diz que aquele que for fiel no pouco, Deus coloca sobre o muito. Mas em relação a este tema, eu confesso que eu não levava muito a sério. Olha o que eu pensava, e eu me arrependo de pensar nisso, e gostaria de mudar isso, mas não vou viver mais o ontem, vou viver o hoje, vou corrigir os meus erros e viver melhor hoje. E eu pensava assim: um dia, quando eu tiver assim altos cargos, quando eu tiver uma vida muito atarefada, aí eu vou valorizar muito o dia do hoje. Olha que coisa que eu pensava. Eu pensava que aquilo não era para mim naquela realidade. Eu pensava que este assunto é para que um dia, quando eu tivesse muitas tarefas. Mas quer saber do que? A questão não é quem você é e o que você faz. Não importa se você tem muitos cargos ou poucos cargos. Não importa se você é muito novo ou você já tem muitos anos de vida. A questão é que todos os dias Deus nos dá um presente. E qual é o presente que Deus tem dado para nós todos os dias? Deus tem dado para nós todos os dias um dia de 24 horas, para nós sermos fiéis a esse dia, cuidarmos desse dia e vivermos esse dia, e termos o sucesso nesse dia, e fazer valer a pena esse dia. Por isso, diga mais uma vez: eu vou viver o hoje. E o que é viver o hoje? O que é ter um dia bem sucedido? É um dia que glorifica a Deus. É um dia onde, depois que você termina aquele dia, você pode olhar para trás e dizer: Deus foi adorado nesse dia. O plano de Deus, o reino de Deus cresceu neste mundo através da minha vida. Eu toquei pessoas, eu toquei famílias, eu toquei amigos, o meu potencial foi desenvolvido, a minha missão foi cumprida. Isso é um dia bem sucedido, isso é um dia glorioso, isso é um dia que dá glória para Deus. E você lembra de Romanos 11:36, o ciclo da vitória? Tudo pertence a Deus, Ele é o dono de todas as coisas, tudo acontece através de Deus, e tudo em nossa vida tem que glorificar a Deus. E quando nós temos um dia que glorifica a Deus, mais Ele derrama a sua glória para nós. E eu quero declarar: Deus está derramando a glória dEle na sua vida, o brilho, o esplendor, a presença dEle. Diga mais uma vez: eu vou viver o hoje. Viver o hoje, ter esse dia bem sucedido, é a grande visão, é o grande sonho, o grande objetivo. Como nós dizemos em inglês, the big picture. É o bolo que nós temos que construir. Presta atenção nisso, e temos que fazer. Esse é o bolo, termos um dia que glorifica a Deus. Agora veja bem, para você e eu fazermos um bolo, nós precisamos de alguns ingredientes. E um desses ingredientes, para que nós possamos ter um dia que glorifica a Deus, é nós fazermos uma boa gestão do nosso tempo. Aí sim vai entrar a gestão do tempo. A gestão do tempo é um ingrediente deste bolo maior chamado um dia que glorifica a Deus. E eu queria compartilhar algumas estratégias para que você possa viver melhor o seu tempo, o seu hoje, e usufruir desse tempo. Veja bem, são algumas dicas. Não vou dizer que eu consigo fazer todas elas, porque eu ainda estou trabalhando, estou num processo, mas eu quero trazer elas. Eu acredito que elas são boas, são produtivas e vão poder ajudar você. E a principal dica que eu quero trazer hoje é a dica de você tomar decisões pré-definidas. Diga assim comigo: decisões pré-definidas. O que significa isso? Um dos motivos por que a gente perde muito tempo no nosso dia, no nosso hoje, é porque quando algo acontece, a gente fica pensando: o que eu faço agora? O que eu faço agora? O que eu faço agora? Veja bem, essas decisões pré-definidas, elas são algo mais genérico, algo básico. Algumas decisões vão demandar mais tempo, mais reflexão. Mas se você tiver, pelo menos em algumas áreas, algumas decisões já mais pré-definidas, você vai ganhar muito tempo. E para ser aqui bem claro, eu quero deixar aqui algumas áreas. Por exemplo, a ansiedade.
Filipenses 4, 6, 7 diz o quê? Não andemos ansiosos por coisa alguma, mas através da oração apresentemos a Deus aquilo que nos preocupa, e uma paz que excede todo entendimento guarda o nosso coração. Eu fico ansioso, todos nós ficamos ansiosos. Então sabe o que eu já fiz? Eu já defini, eu já tomei algumas decisões pré-definidas. O que significa isso? Quando eu ficar ansioso, toda vez que a ansiedade invadir meu coração, sabe o que eu vou fazer? Isso já está definido. Eu vou parar tudo que eu estou fazendo e eu vou orar. Eu já estive em reuniões que eu saí do meio da reunião, eu fui no banheiro orar. Às vezes eu estou dirigindo o carro, eu paro assim na rua e vou ali orar. Se um dia você me ver na beira da rua, na estrada assim parada, você pode dizer, o pastor está lá ansioso, ele está orando. E eu já não defini somente que eu vou orar, mas eu até defini a oração, sabia disso? Até a oração já está preparada. Eu estou até compartilhando essa oração hoje, o pessoal está colocando aí no chat. Esta oração é mais ou menos assim, e eu oro, e eu incentivo você já a definir isso na sua vida também. E a minha oração é o seguinte, eu falo assim, Senhor Jesus, a sua palavra diz que não devemos viver ansiosos por coisa alguma, por isso não vou permitir essa ansiedade no meu coração, na minha alma. A sua palavra também diz para eu apresentar a Ti em oração, súplica e ações de graças. Por isso, Senhor Jesus, estou aqui para dizer que estou ansioso por... E eu vou falando com Deus. Eu já pré-defini isso. Fiquei ansioso, paro tudo e faço essa oração e começo a falar com Deus e termino agradecendo aquilo que Deus tem feito na minha vida. Uma outra dica, aí por exemplo na família, nós temos atritos na família. Que família que não tem atrito? Toda família tem. E muitas vezes você terminou aquele dia, eu briguei com a minha esposa, eu briguei com meu filho, o que eu faço com o meu casamento? Olha que coisa boa, já pré-defino algumas coisas, já deixo algumas decisões pré-definidas. Por exemplo, eu tenho uma decisão já pré-definida comigo. Toda vez que eu tenho um atrito com alguém, eu já faço 3 coisas. Está definido na minha mente já 3 coisas. Primeiro, eu vou ter paciência. E paciência não é aguentar a pessoa. Paciência é o quê? Se colocar no lugar da pessoa. Então toda vez que eu estou chateado com alguém, magoado, em algum relacionamento, primeira coisa que eu faço, paro e falo assim, deixa eu tentar olhar a vida com os olhos da pessoa. A segunda coisa que eu já deixo pré-definido, se eu não estou me entendendo com alguém, eu tenho que melhorar a minha comunicação com ela. E terceiro, eu tenho que gastar mais tempo com esta pessoa. Vamos imaginar que você naquele dia brigou com o teu filho, com a tua filha, e você já tem definido isso. Então você já começa a ter paciência, você já vai procurar conversar melhor, e no dia seguinte você já organiza o seu dia. Talvez o teu filho, ao invés de ele ir embora de ônibus, você vai pegar ele na escola e vai sair tomar um sorvete com ele, porque você já definiu dentro de você que os atritos precisam ser resolvidos desse jeito. Prioridades na vida. Eu organizo o meu dia da seguinte forma: as primeiras horas do meu dia eu dedico cuidando de mim mesmo, ao meu desenvolvimento. Eu tenho muitas responsabilidades, muitas pessoas dependem de mim, e eu entendi há um tempo atrás que para eu estar bem, para cuidar dos outros bem, eu preciso estar bem. Veja bem, isso não é egoísmo, porque egoísmo significa você cuidar só de você e não se importar com os outros. Não, isso não é egoísmo. Significa o quê? Eu vou cuidar de mim para que eu possa estar bem para cuidar dos outros. A Bíblia nos diz que nós somos formados o quê? De corpo, alma e espírito. Então eu começo o meu dia, a primeira coisa do meu dia, eu começo cuidando do meu espírito. Eu gasto um tempo orando e falando com Deus. Depois eu gasto um tempo cuidando da minha alma, do meu intelecto. Eu passo um tempo refletindo aquilo que está acontecendo. Eu estudo, leio alguns livros. E depois eu vou cuidar do meu corpo. Você já deu para perceber que nesse estou falhando um pouquinho mais, né, gente? Mas eu vou melhorar em nome de Jesus. Outra coisa boa que você já pode fazer, já deixar pré-definido: prazos, tempo para fazer as coisas. Quando você for entrar nas redes sociais, põe um alarme, coloque assim: eu vou ficar 20 minutos aqui nas redes sociais. Vai fazer compra no supermercado, já deixa o tempo definido. Vai iniciar a leitura de um livro, põe um prazo: eu vou ler esse livro em 5 dias, 10 dias, em um mês. Isso vai forçar a você a usar melhor o seu tempo. Claro que você precisa constantemente ajustar esse tempo. E tudo em nossas vidas nós podemos fazer isso. Em roupas, você já pode deixar definidas as suas roupas. Esses dias eu achei muito interessante que eu estava vendo por que homens bilionários sempre usam a mesma roupa. Misericórdia, esses homens têm dinheiro, por que não compram uma roupa diferente? Sabe por que eles fazem isso, gente? Porque eles têm uma vida tão ocupada
que eles nem vão gastar tempo pensando na roupa que eles têm que usar, então já deixa tudo definido. Então você já pode deixar definido, olha, fazer caminhada no final do dia é esse tipo de roupa, e no supermercado é esse tipo de roupa. E para terminar essa parte, já deixa definido o que fazer quando os imprevistos acontecerem. Porque se tem algo, gente, que irrita a gente e frustra a gente, são os imprevistos do dia a dia, que faz a nossa agenda ficar assim de ponta cabeça, não é mesmo? Então já deixa definido. Primeiro, não vou me desesperar quando tiver alguma interrupção. Não vou ficar irritado. Deus falando com os esquentadinhos aí, viu? E como cristão, você tem que entender o seguinte: que toda vez que tiver uma interrupção, você deve buscar a Deus e dizer: Senhor, será que o Senhor não quer fazer algo na minha vida que eu não estou enxergando? Aliás, preste atenção nisso. Uma das formas de Deus conferir se Ele está sendo Deus no nosso coração, se Ele é Deus do nosso tempo, Ele é Deus do nosso hoje, uma das formas que Deus faz isso é interrompendo a nossa agenda. Deus pode estar trabalhando em tua vida, te levando para algo maior e melhor, e essa interrupção não é para atrapalhar você. Essa interrupção é para redirecionar, reposicionar a tua vida mais perto do milagre que Ele tem para a sua vida. Por isso, se você puder, neste culto online, mesmo que esteja online, se você pudesse colocar de pé nesse momento, seria muito importante. Mas para que nós possamos ter o sucesso do hoje, eu não poderia deixar de falar sobre um ingrediente tão necessário, que é o perdão constante a si mesmo. Perdoar a si mesmo vai levar a sua vida a um outro nível. Você é capaz de perdoar a si mesmo? O perdão te tira do ontem, o perdão a si mesmo não te coloca no amanhã, mas o perdão a si mesmo vai trazer o sucesso para o hoje. Pare de se autodesprezar, pare de desrespeitar a si mesmo, pare de chamar você de burro, pare de ficar dizendo que você não consegue, eu não consigo fazer nada, eu não sou capaz, é muita coisa, eu não dou conta. Não, você é mais capaz do que você imagina, você é mais inteligente que você imagina, você é mais forte que você imagina, porque o poder de Deus está aí dentro de você. Nessa nossa tentativa, esse nosso objetivo de vivermos o hoje, de celebrarmos o hoje, presta atenção, haverá altos e baixos, haverão momentos de recaídas, mas para que você não fique lá embaixo na recaída, você vai precisar perdoar a si mesmo e dizer: o ontem não existe mais, não posso fazer mais nada acerca daquele ontem, o amanhã ainda não existe, o que existe é o hoje.